Qual o risco de uma guerra se alastrar pela Europa? Volta e meia eu recebo mensagem de familiares preocupados sobre os riscos de uma guerra por aqui. Mas eles são reais ou é alarmismo? A gente tem visto várias previsões de guerra da Europa contra a Rússia. Aqui na Alemanha tem se falado muito do risco para 2029, mas essa data pode variar. Essas previsões são feitas no momento em que tem se aumentado muito os gastos em defesa e a gente viu uma volta do alistamento militar obrigatório. E do outro lado, os Estados Unidos do Donald Trump têm falado sobre opções como adquirir a Groenlândia, não descartando a possibilidade de uma invasão militar. Isso, como declarou a primeira-ministra dinamarquesa, seria o fim da OTAN. Além disso, a ampla maioria dos americanos não apoia uma possível ação militar no Ártico, e até entre republicanos a ideia foi mal recebida. Por isso tudo é extremamente improvável que uma invasão militar na Groenlândia aconteça. Mas a gente vive sem dúvida um momento tenso, e é preciso tomar cuidado com as análises de pior dos casos, que são sempre feitas pelos militares. Esse é o trabalho deles, prever riscos e se preparar. É super importante, mas não ajuda a gente a medir os riscos mais prováveis, sem falar no pânico que causam. O Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, também conhecido como CIPRE, lembra que existe uma tendência a superestimar a hostilidade do adversário e subestimar como as nossas próprias ações influenciam a percepção de ameaça. E a forma como a Rússia e a Europa se encaram nesse momento tem muito disso. Essa distorção não é uma novidade, ela foi descrita nesse livro aqui, ainda na década de 70, nos tempos da Guerra Fria. Então existe na Europa uma tendência a crer que um país da OTAN pode ser a próxima vítima desse expansionismo russo. Mas o CIPRE diz que isso é altamente improvável. Por quê? Olha o argumento deles. Ao contrário do que acontecia durante a Guerra Fria, o equilíbrio militar regional favorece de forma esmagadora a OTAN, cujas capacidades militares convencionais combinadas e despesas com a defesa excedem em muito as da Rússia, mesmo excluindo os Estados Unidos da comparação. Mas o CIPRE diz que tem um outro risco que parece muito maior nesse momento e tem sido negligenciado, uma escalada acidental. Com esse aumento da tensão e dos gastos em defesa, cada vez mais você vê diversos encontros de forças russas com a OTAN. Só no Báltico aconteceram vários casos. Um caça russo invadiu o espaço aéreo da Estônia por 12 minutos. A Força Aérea Britânica interceptou 15 aeronaves russas em 6 dias. Uma delas chegou a dar um rasante próximo a um navio da Marinha Americana. E do outro lado, no Ártico, os Estados Unidos fizeram exercícios envolvendo aviões bombardeiro B-52 perto da fronteira da Finlândia com a Rússia. Esses foram só alguns desses encontros. Se algum acidente acontece, a situação pode facilmente fugir do controle. E nesse caso, não adianta estar armado até os dentes. É preciso estabelecer ou restaurar a comunicação entre os militares da Rússia, da Europa e dos Estados Unidos, exatamente para evitar o pior. Então, trocando em miúdos, o risco de uma guerra em grande escala na Europa existe, mas é pouco provável. Agora, o discurso bélico, as previsões de piores cenários em caso de guerra e a tensão entre os países, isso veio para ficar.